Claudinho, os dois, né? Aí entramos lá para casa, ficamos batendo papo, conversando até altas horas. E aí por aí a gente foi costurando. Chamei Danilo, que era o porta-voz nosso, né? Ainda continuou como porta-voz nosso na época, para lá para a gente conversar. E foi amadurecendo, amadurecendo. Isso quase ninguém sabia na cidade, né? Poucos sabiam, só nós da rede e alguns do Republicanos. E a coisa não vazou. Não vazou. E eu disse, como é que faz isso aí? Aí foi proposto isso. Não, você começa a sua convenção lá no Sindicato Rural e, de repente, aí Nabor chega com toda a equipe dele. E foi isso que aconteceu. Desmancha a sua festa e vai lá se juntar. Aí fizemos lá, tal, aquilo aí, descemos tudo para a associação comercial, que foi o que você levantou aí, uma grande surpresa, né? Que muitos muito ninguém grande. imaginava naquele momento que seria isso, né? E não é missa de corpo presente, mas que naquele momento o seu nome foi muito bem aceito pelo grupo. Todo mundo viu como um cidadão de bem, um professor, um pai de família, quer dizer, não era um político cheio de vícios, como a gente está acostumado a ver, né? E outra, eu acho que Patos precisava naquele momento dessa mudança, porque Patos tinha passado por uma turbulência muito grande, politicamente falando. A gente tinha tido, em 4 anos, 5 prefeitos. Então, assim, Patos precisava de uma estabilidade. Patos precisava de uma dupla de pessoas, de homens, que viessem para colocar ordem no negócio. Porque nesse mesmo pleito aí, as eleições começaram meio turbulentas. Foi. Nabor disse que não era candidato, e lançou Ivanes, e lançou Lucinha vice, e nós começamos a trabalhar, começamos a visitar a zona rural. Aí quando se identificou que na pesquisa o avião não decolava, não saia do chão de jeito nenhum, não ligava nem o motor, a verdade é essa. Então, assim, teve que tomar uma medida drástica, né? Então, assim, o grupo, que é formado por várias pessoas, muitos homens e mulheres de bem, de honra, reuniram e pegaram na boa e apertaram ele e ele teve que voltar ao jogo. Ou seja, deixou a cadeira lá na Assembleia Legislativa. Exatamente. Né? Quer dizer, que ele sempre dizia que ser deputado é muito bom, é muito tranquilo. Quando você se compara um mandato de deputado para um de prefeito, a história não tem nem comparação. Prefeito, você não deixa de ser prefeito, até dormindo você é prefeito. Deputado, você só é quando está lá na Assembleia, participando da sessão. Né? E assim, Patos agradece a Nabor ter tomado essa atitude, porque nós que somos patoenses, filhos da cidade, que a gente entende um pouco das coisas, a gente vê que a cidade de Patos só vem melhorando, só vem crescendo, se desenvolvendo, ou seja, a política de Patos hoje ela é destaque a nível nacional, para não dizer mundial. Hoje a gente tem um presidente da Câmara, que é filho de Patos, que estava no Japão, hoje está no Vietnã, ao lado do presidente da República. Quer dizer, é o terceiro homem da sucessão presidencial. Então, assim, o que Patos passou de transformação nesses últimos 4 anos é um absurdo. E a gente só vem vendo desenvolvimento, crescimento, obra. Todo dia a gente vê obra na cidade de Patos. E a gente sabe que o professor Jacob faz parte disso. Eu tento colaborar todo dia. Todo dia eu estou na prefeitura e estou ajudando onde eu posso na boa. E eu acho que é a obrigação do vice. Né? Nós somos eleitos para isso. Como o Jefferson falou, é praxe aqui no Brasil, logo que ganha, rompe. E aí, quem perde? É o município. Né? Existia uma aliança. Por que não continuar com essa aliança? E graças a Deus, na rede, todos concordaram aí nessa aliança. No primeiro mandato, o vereador Marco César, isso é bom registrar também, propôs aqui em Patos o título de cidadão para mim. Eu recebi lá na Câmara de Vereadores. Né? Nós temos uma parceria muito grande aí com a Câmara de Vereadores em Patos. Me dou bem com todos eles aí, inclusive quem era da oposição no mandato passado e quem está na oposição esse ano também. Eu tenho um relacionamento muito bom com todos os vereadores. E eu acho que isso é que deve existir, né? A gente tem que discutir política lá dentro, né? Nos fóruns adequados, né? E o resto no dia a dia tem que se trabalhar. O lema de Nabor e nosso é esse, é trabalho, trabalho e trabalho. Fazendo um registro aqui, o nosso querido Carlos Estevam
está nos acompanhando, mandando um abraço para o professor Jacob e também para o nosso querido Everaldo Carlos Estevam, colunista social, sempre nos acompanhando. Professor Estevão Neto também está aqui online, está acompanhando conosco. E o Cid, doutor Estevão Neto, que é sobrinho do Carlos, está aqui também conosco. Mandar um abraço aí para ele, que é meu advogado. De vez em quando eu levo umas broncas lá para ele resolver. Fazendo a próxima pergunta, nós sabemos que a rede, como outros partidos, principalmente do campo das esquerdas, sempre tiveram uma preocupação em discutir proposituras, projetos inovadores para a cidade de Patos. E isso era uma preocupação do Tony, como de outros filiados da rede. Eu sempre, Tony me via, me abordava e começava a discutir, né, mostrar aquela preocupação com a cidade de Patos, em trazer projetos inovadores para a cidade. A pergunta é, a atual gestão, o prefeito Nabuco, tem dado espaço para que esses projetos que a rede tinha antes de chegar ao poder tenha espaço? Tem sim, Jefferson. Veja, se vocês pegarem o plano de governo que nós colocamos em 2016, na época nós já propunhamos a abertura principalmente de vias aqui em Patos para desafogar principalmente o trânsito aqui em Patos. Isso tem melhorado muito. Tem melhorado. Você vê que esse arco metropolitano, né, que Nabu está agora propondo aí, já está começando a fazer, isso vai ser um avanço muito grande. Exatamente. Aí você tem aí a Avenida Lagoa dos Patos, a gente tem essa alça sudeste, tudo isso, na época quando foi feito o plano de governo, na primeira gestão nossa, nós inserimos isso no governo, né? Além, é claro, dessa parte ambiental. Você vê que sexta-feira nós fizemos um evento muito bom lá na universidade para tratar principalmente do Rio Espinharas. Porque é algo, Jefferson e Ednei, que vem se tocando há muito tempo nisso e as pessoas acham que é fácil. Não é fácil, não. Nós trouxemos o pessoal da Cagepa e o pessoal veio aqui e mostrou quanto vai ser gasto inicialmente aqui. 87 milhões estão previstos para saneamento básico de alguns poucos bairros, só 4. E tem o PAC 2 ou 3 ainda, o que vem aí pela frente, que aí são mais 370 milhões. Tá certo? Fica em torno de 440 milhões, ou quase meio milhão de reais. Ou seja, isso para nós resolvermos o problema do Rio Espinharas, nós temos que ver a questão do saneamento de Patos. Senão, está jogando todo o esgoto dentro da cidade. E o professor João Batista, lá da UFCG, mostrou que também não é só o Rio Espinharas. Porque o Rio Espinharas, ele, na verdade, é a confluência de 2 rios, o Rio da Farinha e o Riacho da Cruz. Isso. O Rio da Farinha, ele pega alguns municípios, como Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem. Então, tem que se fazer um trabalho também na bacia. O problema já vem lá de cima, né? Exato, só que é menor. O maior está aqui dentro do município de Patos. Aí onde a gente tem que dar ajudar a resolver esse problema. Não é fácil, mas não é porque não é fácil, nós vamos deixar de fazer. Se Deus quiser, no segundo semestre a gente está presente nesse projeto. Professor, o senhor falando nisso, eu acho que o Everaldo deve ter acompanhado, vocês devem ter acompanhado Fantástico do último domingo, mostrou justamente essa questão da redução dos mananciais de água doce, de água potável, né? Porque aqui no Brasil tem uma cultura de transformar rios em esgotos. Você vê João Pessoa não tem mais um rio. Eu desafio uma pessoa me mostrar um rio em João Pessoa. Não tem esgoto. O Rio Jaguaribe é um esgotão. A Maré, eu sempre digo, é o sanitário de Bahia, é a Maré. Primeiro, Bahia, eu acho que praticamente não tem sistema de esgoto, né? Tratamento, você anda nas ruas, esgoto a céu aberto, e tudo quanto é canto, aquele dejeto tudo vai para onde? Para a Maré, né? Enfim, mas aí a grande preocupação com relação aos mananciais em várias regiões do país estão secando. Nunca você viu no Pantanal a realidade, nunca ninguém tinha visto ali. Secou de você atravessar a pé de uma margem à outra, né? E os que restam, que tem ainda um volume d'água considerável, mas é esgoto, né? Tem poluído, sendo invadido. E
falando no Rio Espinhara, desde que eu sou moleque, eu sempre vi essa discussão de revitalização do Rio Espinhara. Eu me lembro a época que Edileudo, do PT, foi secretário de Meio Ambiente. Meio Ambiente, já havia uma discussão, inclusive teve algum projeto sobre a revitalização das matas ciliares, enfim, mas nós não temos visto um avanço grande com relação a isso. Qual é o gargalo? É a questão financeira? O que é? Para que realmente se crie um projeto e que isso venha, de fato, a funcionar. O primeiro gargalo é a elaboração de um projeto. Não adianta a gente chegar e pedir dinheiro lá no Ministério do Meio Ambiente. A Marina Silva é da Rede de Sustentabilidade. Mas para a gente chegar para ela e só, olha, manda tantos milhões, não é assim. Então a primeira coisa, tem que ser elaborado um projeto. Um projeto que realmente, com pessoas daqui da região, pode ser técnico lá de fora, mas que conheça a região. Não é aquele projeto que é feito lá de Brasília e por alguém que nem conhece aqui. Então tem que conhecer a realidade nossa. Esse rio, se você passa hoje, Jefferson, o que você vê mais hoje, você não vê água. Só vê a copa das algarobas, né? Aquelas árvores, elas têm que ser retiradas do leito do rio. E tem que ser tirada com raiz e tudo. Porque na hora, se você não tirar, ela rebrota. E ali são espécies invasoras, não são espécies naturais, não? Não são nativas não, nossa não, tá certo? Então a gente tem que tirar. Agora é uma excelente, é madeira de primeira qualidade, é forragem para os animais, tá certo? Se faz alimentos através com a algaroba, com os frutos da algaroba. Agora, a gente tem que tratar de uma forma diferente, tá certo? Primeiro, vendo a questão do saneamento aqui da nossa cidade. Esse é o ponto principal. É o gargalo. Depois limpar o leito do rio e deixar as margens do rio, tá certo? Com vegetação. Porque senão aquelas barreiras com o tempo elas vão desmoronando, né? E vai o rio ficando assoreado. E aí a água vai subindo e vai invadindo, né? Em Sobral, Jefferson, há uns 8, 10 anos eu tive lá, mas eu tive agora durante a pandemia também, a gente foi lá visitar o programa Meta Aprender, eu, Nabô, Adriana, e passamos lá. Lá em Sobral, o rio lá foi revitalizado, uma parte dele é até navegável. Ou seja, eles fazem barramentos e ali fica canoa, as pessoas transportando de um lado para o outro, dentro da cidade, fazendo caminho ali, como fosse um mototáxi, né? Aí as pessoas pagam ali R$1, R$2, R$5, vão passear dentro do rio. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Agora, primeiro, educação ambiental. Se não tiver, isso a gente vê com as árvores aqui. Hoje eu estou com uma foto aqui, depois eu vou lhe mostrar. O pessoal está amarrando o cavalo, isso foi hoje de noite, hoje de madrugada, na alça, naquelas árvores que nós plantamos, estão amarrando cavalo naquelas mudas que nós plantamos. Meu Deus do céu. Aquelas que, inclusive, fazem homenagem às Sim, pessoas. é o projeto Mães de Bietá. Mães de Bietá. Inclusive minha esposa Patrícia, junto com Márcia Mota e aquele grupo de mães que perderam filhos, Carminha, exato. Tá lá a foto do cara amarrando cavalo numa daquelas mudas, daquelas plantas ali. Isso é só um exemplo, são N exemplos que tem aqui dentro, mas é fácil de resolver. O senhor falando em planta, tem aqui mais pessoas interagindo conosco, mandar um abraço para a Juliana das Mercedes, e tem aqui a Patrícia Carneiro Souto, ela está dizendo que a retirada da vegetação em qualquer ambiente leva à escassez nos mananciais da cidade e está cobrando também a plantação de mais árvores. E a pergunta agora é justamente sobre isso. Nós temos visto que a Prefeitura de Patos, nos últimos anos, tem trabalhado muito em novas pavimentações asfálticas, em várias ruas, principalmente no entorno do centro da cidade, sendo asfaltadas, passando por esse trabalho de melhoramento. Mas, para isso, muitas mudas e árvores antigas foram retiradas. Há algum projeto de recomposição, de plantação de novas espécies nesses locais que foram retirados, até para que nós tenhamos aquele conforto térmico, né? Já que a cidade de Patos é muito quente. Tem, sim. Eu vou começar aqui de lado nosso, aqui, a rua Vidal de Negreiros. Isso. Essa que pega do fórum e vai até o final ali, próximo do Rio Espinhado, da ponta ali do Rivaldão, né? Justamente. Pronto. Ali, devido ao asfaltamento, foram retiradas aquele canteiro central. Mas nas laterais nós vamos fazer o plantio de árvores. Então, é necessário aqui arborizar a cidade. Não tem como não, Jefferson. Agora, nós temos que ter a colaboração da população.
Se não tiver, a coisa não vai para frente. Aqui na rua Bossué Vanderlei, que é do outro lado aqui, né? Onde